chamar de técnica, enfim, de discovery, que eu acho muito interessante, né, para você entender um pouco melhor ali da tua usuária, né, de como ela interage com o teu produto, é você assistir o que a tua usuária faz 10 minutos antes de usar o teu produto e 10 minutos depois de usar o teu produto. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Produto em Pauta Mentorias, que é essa série de conversas que eu estou tendo com várias pessoas que, enfim, estão trazendo seus temas. A ideia é que esses temas, né, que podem ser dúvida, enfim, preocupação de uma pessoa, pode ser de outras pessoas também. E hoje eu estou aqui com o André Vieira. Poxa, muito obrigado por ter topado participar, André. E conta um pouco, enfim, da tua história, como é que você foi parar em produto, e fica à vontade, se você quiser emendar logo o tema aí, bora lá. Tá bom, Joca, obrigado pelo convite, né, pelo aceite ali. Falando então sobre mim, né, eu sou profissional da logística, né, sou especialista em logística, né, então eu trabalhei diretamente com logísticas operacionais, distribuição, armazenagem, distribuição, enfim, toda a camada ali de transportes durante praticamente 14 anos full, né? Então passei por sistemas como a Del Valle, trabalhei no processo da ArcelorMittal, a Norsul, que é uma grande companhia de cabotagem hoje aqui no Brasil também. E aí quando eu estava dentro da Wine Vinhos, né, que é hoje o maior e-commerce de vinhos aí praticamente do mundo, né? Eu acabei recebendo um convite, né, pela empresa que eu tô hoje, que é a Datafret, um convite dos fundadores, né, para tocar o time aqui que eles estavam começando, estava evoluindo ali, né, e eles precisavam de um profissional que realmente entendesse ali dos aspectos logísticos, né, para ajudar a escalar a empresa, inicialmente com a parte de operações, né? Então era mais implantação de sistema, consultoria, etc. Tal. E a empresa foi evoluindo, né? Então isso já tem praticamente 6 anos, né? Que eu tô aqui com eles. E aí nasceu, né? De forma bem tímida, assim, a área de produto, né? De produtos digitais. Então ela está sendo estruturada como uma área fomentada há praticamente 3 anos, né? Então, eu tive essa oportunidade de operações, fiquei inteiramente como gestor na área de desenvolvimento e aí recebi o convite para realmente trabalhar a área de produtos digitais, porque o nosso foco aqui é uma solução digital voltada para eficiência de operações logísticas do embarcador. Então, é realmente uma gestão de transportes ali, né? Então, quando o cliente está lá naquele e-commerce, né, Jó, quando você está numa loja virtual fazendo uma compra lá na Univinhos, que, poxa, coloquei o CEP, já tem aqui a informação do frete, o tempo que vai entregar, recebo no meu WhatsApp a mensagem que esse pedido está em trânsito, recebo no meu e-mail as comunicações, então tudo isso é uma ferramenta como a Datafret hoje, que ela opera ali, né, por trás dos panos, toda essa administração do produto digital da logística, né? Então, esse é um pouquinho da minha história, né, de forma bem sintetizada aqui. Muito legal, muito legal. E o que te motivou a marcar esse bate-papo? Que tema que você gostaria de trocar comigo? Tá bom, então, ô Joca, assim, eu sei que talvez tá ficando até muito batido, mas todo mundo hoje tá voltando os olhos porque a gente chama de inteligência artificial, né? Então, esse também é um ponto que eu tô trazendo aqui. Então, o ponto que eu estou tentando evoluir agora ele é mais estrutural, né? Então a gente está entrando nesse cenário onde os modelos de AI estão evoluindo muito rápido, né? E isso começa a pressionar essa camada de produto. E aí existe um risco real de que muitos dos produtos eles vão acabar sendo reduzidos a funcionalidades ou até mesmo substituídos, né? Porque conforme esses modelos eles passam a executar mais coisas diariamente, isso muda bastante a lógica da construção de produto, né? Então, o meu questionamento central ele está sintetizado em como estruturar um produto com IA que ele capture valor na decisão e que ele não seja facilmente comoditizado ali com a evolução dos próprios modelos, né? Então pensa o desafio que a gente está em produtos digitais. Então esse para mim é o grande tema, né?
Sim, sim. E hoje vocês já usam ali na empresa de vocês modelos de AI para alguma aplicação específica? Sim, sim. O A que que gente já vocês usa. usam lá? Hoje eu tenho uma solução que ele é uma ferramenta que ajuda o usuário a responder dúvidas, né? Então é aquilo que a gente chama de chatbot inteligente com IA embarcada, né? Então tem uma camada de RAG ali que conhece toda a estrutura do produto e ela consegue responder para o usuário as dúvidas da interação dele. E ela consegue analisar também a base de dados desse cliente, né? Então ela consegue ir lá fazer uma estruturação, então ele faz a pergunta, qual está sendo o meu custo médio de transporte, como é que está esse processo de carga, quem está performando melhor, tal. Ela faz uma instrução, né, SQL dentro do banco do cliente, junta as informações ali e constrói uma resposta para esse cliente, né? Então a gente já tem uma solução voltada nesse processo, mas vê que ela não é uma inteligência agêntica, né? Ela não tem uma execução dentro da ferramenta, né? Ela é mais ali como um apoio à tomada de decisão ou resolução de dúvidas. Perfeito, perfeito. Mas vocês têm planos de fazer alguma coisa agêntica? Tem algo já no É, roadmap? Como é que está sim. esse planejamento de vocês? Então, esse é o desafio, né? Esse é o desafio de como introduzir um agente executor dentro da ferramenta, né? A gente está estudando algumas frentes para que ele realmente seja capaz de assumir o controle da ferramenta, né? Ele poder realmente trazer para os nossos clientes, para os embarcadores, a condição de ter uma solução que ela vai ter uma automação muito maior do que o simples se então, né? Que eu saio no processo determinístico para um processo probabilístico de interação de dados não estruturados, né? Então, esse é o plano maior, né? E aí realmente é o desafio de como trazer essas ideias, né? São frentes que a gente tem estudado para realmente ser um catalisador diferencial, mas, de novo, né, só sobra esse ponto, né, de como fazer ele capturar esse valor na decisão e ele não ser comoditizado, né? Então, tipo, porque, de novo, o próprio modelo está evoluindo. E isso me fez refletir bastante com aquele movimento da Manus, né? Então, a Manus IA, se você vê, hoje você instala até no teu PC, ela executa tarefas ali, né? Então, até onde pode fazer sentido investir numa inteligência agêntica se eu tenho os modelos, né, executando, mas eles são genéricos, e aí fica então um questionamento a nível global, né, que eu entendo que pode ser o questionamento de muitos profissionais de produtos, né, porque aí ele acaba entrando com uma solução digital, com uma fundamentação com inteligência artificial, e daqui a pouco ele tem a própria dona do modelo criando ali um agente que ele tem essa capacidade também de fazer esse trabalho, entende? É, talvez, André, acho que alguns passos para trás a gente precisa dar. É, a tecnologia ela não existe por si só, né? Na verdade, ela tem que. A tecnologia, assim, isso é uma coisa que eu sempre levantei. A tecnologia ela é um veículo que ajuda a gente a resolver problema da cliente de uma maneira que traga resultado para a empresa. Tem essas duas condições, né? Como essa questão toda de AI, mais recentemente os agentes, né? Talvez fazendo uma definição é, mais ou menos aí do que dá para entender como agente. São inteligências artificiais que, além de gerar dados, elas também fazem Executam interface tarefas, com né? sistemas e executam tarefas, né? Quer dizer, vão um Exato. grau acima, né? Tem aquelas que criam conteúdo, né? Que aí é criar texto, criar vídeo, enfim, criar música, criar código até, né? Fazer código. Exato. E aí o próximo passo é fazer coisas por você no seu computador, né? Agendar viagens, fazer compras no teu nome, assim por diante, né? Realmente é um passo a mais. Só que, de novo, isso é uma tecnologia que ela tem que servir a algum propósito, né? E não o contrário, né? Esse é um risco muito comum que existe no mundo da tecnologia,
Ah, saiu uma tecnologia nova, vamos usar ela para tudo, né? Se você for pensar, a AI como um todo também é uma tecnologia, né? Você mesmo falou no começo ali de determinístico e probabilístico. Cara, tem algumas coisas que não faz sentido a gente ter uma solução probabilística, que é uma AI, né? Que é melhor a gente ter uma solução. É melhor não. A gente quer que seja a solução determinística, né? Acho que eu já comentei alguns episódios para trás, mas, por exemplo, uma conta de banco, né? Você nunca vai querer que seu saldo e seu extrato seja probabilístico. Ah, você tem, sei lá, 90% de De, probabilidade de ter de R$ 100 ter na conta. R$ 100 na sua Mas você conta. tem 10% de ser outro valor qualquer. Pode ser zero, pode ser 10 mil. Enfim, você não quer isso, você quer certeza absoluta dos valores que estão ali. Então, nesse caso, você tem uma solução que ela tem que ser determinística. Não faz sentido a gente aplicar uma tecnologia probabilística numa solução que requer determinismo. Né? Da mesma forma, voltando, por exemplo, de um banco, se você tem R$ 100 na tua conta, que tipo de investimento faz sentido para você se está sobrando na tua conta? Aí você começa a entrar num determinístico. Mas é um determinístico AI mais clássica mesmo, né? Não é AI generativa, né? É AI analítica, que eu vou analisar o que clientes como você, com teu perfil, costumam investir dinheiro e vou te fazer recomendações. A recomendação que a Netflix faz para gente é AI, mas é um AI analítico, não é AI generativo. De novo, não faz sentido eu forçar a barra no AI generativo para uma interface ali ou para uma aplicação cuja a necessidade é muito mais para uma AI analítica, que é fazer recomendações. Então, de novo, a gente tem que usar a tecnologia para aquilo que realmente faz sentido, né? Eu me lembro, poxa, uma cliente minha, isso é um case super interessante, uma cliente minha, o time interno ali que fazia dashboards, o pessoal do time de dados, né, fazia sistemas de dashboards e tal, resolveu implementar uma interface conversacional para gerar dashboards. Um pouco parecido com o que você falou. Olha, eu gostaria de ter um gráfico que mostrasse essas informações aqui. Né? E aí o que passou a acontecer? Eles lançaram essa interface conversacional e, enfim, né, todos os clientes internos ali adoraram, acharam super divertido, usaram pra caramba nos 2, 3 primeiros dias. No quarto dia, o pessoal estava voltando para trás e voltando para uma interface gráfica tradicional. Por quê? Essa interface conversacional ela é imprecisa. Ela é legal, mas ela é imprecisa, né? Ah, eu quero um gráfico assim assado. Aí você vai lá e cospe um gráfico assim assado, mas poxa, eu interpretei, né, a AI interpretou errado o pedido e na verdade a pessoa estava querendo outra coisa. Não, agora muda isso, agora muda aquilo. Tem coisas que talvez faça mais sentido você ter uma interface gráfica tradicional e não uma interface conversacional, né? E a mesma coisa em relação a gente. Então, tem que pensar, poxa, para que tipo de problema a gente faz sentido, né? Da mesma forma, interface conversacional faz sentido para quê? Faz sentido para quando você está trabalhando numa exploração de um determinado tema. Se você já tem muita clareza, né, da tarefa que vai acontecer, não faz sentido você ter uma interface conversacional. Faz sentido você ter uma interface gráfica mais tradicional. A mesma coisa a gente fala em relação a gente. Nem tudo a gente vai colocar na mão dos robôs para eles fazerem. Né? Imagina colocar na mão do robô, de um agente, para ele falar numa interface conversacional. Né? A quantidade de probabilidades e a chance de dar errado. Aí depois a gente se pergunta, nossa, mas alucinou aqui. Claro, a gente está jogando um monte de probabilidades ali no meio. Então, acho que o passo para trás que eu sugiro numa situação como essa é avaliar bem, poxa, o problema que eu tenho nas mãos, né? Qual tecnologia ou qual conjunto de tecnologias é melhor eu utilizar? É uma solução determinística ou probabilística? Se probabilística, é uma AI analítica ou é uma AI generativa? Né? Faz sentido eu ter uma interface conversacional ou é melhor eu usar uma interface gráfica normal? Faz sentido eu colocar um agente aqui, criar um agente que faça a tarefa em nome da pessoa? Ou será que a pessoa ela prefere fazer a tarefa propriamente dita? Então, tudo isso tem que levar em consideração quando a gente está pensando na solução que a gente está criando. Né? Uhum. Não, bem pontuado, o Joca. É tanto que eu até estou explorando um contexto meio híbrido, né? Porque você sabe em qual momento que entra com um processo determinístico e talvez naquele processo determinístico ele tenha
dubiedade, que tem uma interpretação, né? Aí beleza, eu transpasso isso para uma agente analítica, dependendo se for de dados, né? E aí para depois retornar essa informação para o usuário, né? E aí um ponto que eu tenho visto também, e me chamou até um pouco de atenção, é sobre realmente o engajamento do usuário, né? Em relação a essa solução, né? A gente tem várias ferramentas, ferramentas muito comuns, tipo a própria ClickUp mesmo, né? Que é muito usada ali por grandes empresas. Você tem lá, mas eu mesmo particularmente utilizei e eu abandonei porque ela não conseguia capturar exatamente a minha necessidade real, né? Então, tipo, acertava um pouco, mas errava em outros pontos, né? E quando eu precisava detalhar mais aquele conteúdo, né? Aí, cara, se perdia e já não falava a mesma coisa que era, né? Então, aí eu tiro também do meu lado, né? Só que o mercado, ele vem com essa pegada muito forte, entende, Joca? Você tem empresas realmente investindo muito ali, porque eles esperam uma solução, né? E por muitas vezes você sente essa necessidade, né, do mercado de como que eu realmente encaixo uma solução aqui, mas que faça sentido e que também eu não permita que meu usuário ele fique desengajado desse produto, entendeu? Que é um dos pontos que não adianta nada, né? Você tem uma solução ali, lançou e daqui a pouco o usuário, cara, simplesmente abandona e dependendo do teu nível de feedback, você nem sabe o porquê realmente ele abandonou a sua solução. Exatamente, exatamente. Esse é um ponto super importante, André. Né, voltando lá no exemplo do banco que eu estava falando, poxa, será que faz sentido eu implementar uma interface de envio de Pix conversacional? Do tipo, quero mandar para o André Vieira R$ 10 por Pix, né? Poxa, mandar Pix poxa, é o nome da pessoa, valor e acabou, né? Faz sentido ter uma interface conversacional? Ok, né? Brasil, cultura Brasil, todo mundo vai lá, WhatsApp, manda áudio. Pô, eu prefiro mandar um áudio via WhatsApp, né, pro bot do banco. Olha, manda R$ 10 para André Vieira do que escrever ou do que clicar ali. Mas, enfim, é uma coisa que tem que testar, né? No final das contas, a gente tem que testar. O que pode ser feito? Implementar, deixar as duas interfaces disponíveis e ver o padrão de utilização das pessoas, se as pessoas de fato preferem, né? Isso, de novo, é comportamento humano, né? A gente tem que avaliar. Garantindo que essa interface conversacional, que vai ter toda a questão de probabilidade ali, que ela não anuncie. Eu falo, poxa, manda R$ 10 para o André Vieira, ele entende, sei lá, mandar R$ 10.000. Não, pelo amor de Deus, era só R$ 10, sabe? Esse tipo de cuidado que tem que ter também, né? Então acho que é um pouco nessa linha. Entendi. Não, faz sentido. Até tem a própria Nubank que fez esse teste aí do conversacional. Eu lembro, e foi a pergunta que eu me fiz, cara, mas é um negócio tão simples que é tipo, eu coloco o telefone, o CPF da pessoa e marco o valor e envio, e ele sempre pede a confirmação, né? E aí realmente eu sou do usuário que, cara, eu tô tentando trocar, na minha visão, né, 6 por meia dúzia, porque eu não consegui ver um valor real ali. É, e aí, né, como eu tinha comentado até, essa questão das próprias ferramentas, né? E é mais uma visão sua, né? Porque a gente tem, então, as grandes corporações de inteligência artificial já lançando agentes que fazem tarefas, né? E eu vou te falar de um exemplo real meu aqui, né? Eu sempre estou em visita com os clientes, né? Sempre conversando, sempre avaliando. E tem um cliente que ele usa realmente um agente, né? Para preencher um documento que o sistema precisa para fazer o upload de informação. E o que ele me mostrou? Falou, André, na verdade eu faço o seguinte: antes eu fazia assim, tinha que copiar, colar, eu mando para o agente, explico para ele o que eu preciso, ele traz de uma informação para outra, transforma aquilo ali e sobe na plataforma, né? Então, assim, ele mesmo conseguiu resolver nos meios que tem hoje, né? E aí fica aquela grande dúvida, né? Poxa, isso é um produto que eu também... É uma feature que eu estou trabalhando, né? Até onde ela se torna relevante ali, né? Tipo, ele conseguiu fazer assim, então outros
vão conseguir, né? E aí, aquela ferramenta, ela se tornou só mais uma ferramenta que não tem adesão, ou talvez até a tua base vai te enganar, né? Porque eles vão aderir no primeiro momento, eu imagino, né? Pode ter uma curva alta, mas depois eles vão ver, poxa, mas isso aqui eu faço de outra forma muito mais simples, e aí você tem uma cauda ali decrescendo, né? E aí você investiu tempo, investiu dinheiro, até fez uma provocação de validação, né? Que os dados inicialmente se mostraram válidos, mas com o passar do tempo aquilo ali não fez mais sentido porque ele encontrou um substituto, né? Então, isso é uma outra coisa que eu fico refletindo, até gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre isso. Então, André, isso aí é uma coisa super interessante, até uma chamar de técnica, enfim, de discovery que eu acho muito interessante, né, para você entender um pouco melhor ali da tua usuária, né, de como ela interage com o teu produto, é você assistir o que que a tua usuária faz 10 minutos antes de usar o teu produto e 10 minutos depois de usar o teu produto, porque muito provavelmente acontece exatamente o que você acabou de falar. Ela pega a informação de algum lugar, traz para o teu sistema, aí o teu sistema processa, deve cuspir uma série de informações ali em diferentes formatos e eventualmente ela pega aquela informação e coloca em algum outro lugar para continuar trabalhando, sei lá, fazer um relatório para alguém, enfim. Se você tiver esse hábito de olhar o que que a tua usuária faz 10 minutos antes e 10 minutos depois, independente de ser agente ou não, você começa a descobrir coisas muito interessantes que você pode trazer para dentro do produto. E o que que acontece quando você faz isso de forma consciente? Você começa a deixar o teu produto cada vez mais essencial, cada vez mais prestativo, porque ele começa a embarcar coisas que estavam em volta do produto e deixa o produto mais completo. Então essa é uma estratégia que eu particularmente gosto muito de olhar para pensar, poxa, como é que eu deixo o meu produto melhor do ponto de vista de resolver melhor o problema da cliente, né? Então essa questão de olhar os 10 minutos antes, 10 minutos depois, que pode ser um agente ou pode ser qualquer outra coisa, de repente é uma integração via API com o Google Sheets, sabe? E aí a pessoa tem algum tipo de informação no Google Sheets, ou não, talvez aquele pré-processamento que a pessoa faz no Google Sheets traz para dentro, né? Já integra com outro sistema, né? Então, enfim, fazer esse tipo de análise vai te trazer insights super interessantes, sendo agente ou não, enfim. Olha que coisa interessante. Repara que o agente virou secundário nessa discussão, né? Olha que coisa importante, né? Você estava me trazendo, poxa, mas o cliente criou um agente, né? Mas ele criou um agente para resolver um problema. Então, o que que a gente tem que olhar como pessoa de produto? Não é que ele criou um agente que qualquer cliente nossa pode criar um agente, mas o que a gente tem que olhar é qual o problema que ela estava resolvendo com a gente. Será que eu não consigo eu resolver para ela de alguma forma, seja com a gente ou com qualquer outra, qual é a tecnologia? Eu vou pensar nisso depois, né? Isso eu vou olhar no discovery de solução. Acho que antes disso tem esse lado do discovery do problema. Poxa, mas por que que ela criou um agente? Que problema que ela está tentando resolver? Como é que eu posso ajudar ela a resolver de uma maneira mais eficiente, que ela me ame mais, né? Que ela goste mais da gente ao ponto de não querer me largar. Então, de novo, é uma questão de onde a gente coloca a pergunta. E a tecnologia, a gente, a generativa, a analítica, a interface conversacional, tudo isso é tecnologia. Mas tecnologia para quê? Para resolver o problema da cliente de uma maneira que gera resultado para a gente, para a empresa. Então, tem que colocar ela no seu dever. Ela é super, extremamente importante, mas ela está no seu lugar ali. Né? Antes da gente pensar qual tecnologia a gente vai utilizar, a gente tem que entender bem qual o problema que a gente está querendo resolver. Por que aquele problema é importante para a cliente? Por que que ela quer ter aquilo resolvido? Qual é a motivação? Né? O que que ela faz hoje para resolver aquele problema? Né? E aí, a partir daí, uma vez que a gente entende esse contexto do problema, a gente fala: legal, dado que esse é o problema e que ela quer ter isso resolvido por causa disso, como que eu posso resolver? Aí vem o discovery de solução. Como que eu posso resolver? Poxa, eu posso criar um agente, posso fazer uma integração via API, posso. Né? Aí você começa, junto com o teu time de tecnologia, de engenharia, a pensar, pô, dá para resolver assim, dá para resolver desse outro jeito. Posso, sei lá, mandar um WhatsApp e ler as mensagens do WhatsApp integrado. Entendeu? Aí você começa a pirar em cima das possibilidades de solução. E o agente passa a ser uma das possíveis soluções que você tem. Uhum.
Não, eu entendi, Joca. Bem interessante ali essa questão do antes e do depois. Porque, de fato, vai surgir insights ali que você acabou não pensando antes, né? E a gente até é meio que compelido a pensar já numa solução que essa seja até uma solução mais prática. Aplica isso aqui e resolve. Mas eu entendi bem, para reconhecer mais não só o problema, mas a fundamentação daquele problema que gera valor para aquele usuário dentro desse momento, né? Então, perguntas bem explícitas, né, para capturar esse do usuário o que está gerando esse valor e o que vai fazer ele amar essa solução, fazer ele amar o produto. E isso é uma coisa que eu também já reconheço dentro da nossa solução, né? Às vezes são pequenas filters ali que muda tudo, entendeu? Muda tudo. Eu já tive clientes que saíram, retornaram, porque falaram, caramba, porque você tem isso aqui, isso para mim é muito importante, né? Então você pensa, você tem todo o produto, você tem 100% do produto, aí tem uma feature específica que muda todo o jogo, né? Isso é uma coisa bem interessante. E essa feature, na verdade, e aí o cuidado que a gente tem que ter é não pensar na feature por si só, né? A feature, ela faz parte de um conjunto problema-solução, né? Ela é a solução, mas ela é a solução para quê? Para um determinado problema. Então a gente precisa entender isso. Da mesma forma que, né, na pergunta anterior que você estava trazendo, né, você falou, não, mas o cliente foi lá e criou um agente. Legal que ele criou um agente, mas para qual problema, né? Toda solução ela existe em par, né? A solução existe para resolver um problema. Quando ela não existe com essa clara relação, né, solução-problema, qual o problema que resolve, essa solução está fadada ao insucesso. Ela, muito provavelmente ela vai morrer na praia. Se a gente pensa, putz, existe agente, cara, vamos usar agente para fazer XPTO? Vamos. E aí o pessoal tudo excitado, né, pô, tecnologia nova, vamos brincar, vamos fazer e tal. Mas se aquilo não tiver claramente conectado a um problema, vai morrer na praia. Porque o cliente vai falar, tecnologia legal, mas para mim não serve para nada, né? Esse é o grande problema. A gente tem que ter uma relação direta entre a feature que a gente construiu e o problema que a gente está resolvendo com aquela feature. E um claro entendimento do porquê que aquele problema ele é importante para a nossa cliente e que é exatamente isso que você acabou de trazer. O teu cliente falou que voltou porque tem essa feature, mas ele não voltou porque tem essa feature. Ele voltou porque essa feature resolve aquele problema. Esse é o ponto, né? Então a gente acaba se apaixonando pela feature, mas não. A feature é a solução. Ela pode ser super legal, tecnologicamente incrível, mas ela está ali para resolver um problema. Então a gente tem que entender claramente que problema é esse. Bacana, bacana. De fato, realmente, eu trouxe a Fit, mas quando ele trouxe que ele voltou, ele descreveu bem a situação, o problema que ele tinha, porque onerava muito a operação dele, entendeu? Então, o que gerava no final era, sem isso eu preciso ter mais gente para trabalhar, né? Então, se eu tenho mais gente para trabalhar, eu tenho que aumentar custo, né? Eu tenho que, às vezes, pleitear, headcount, etc e tal. Então, eu tenho uma solução ali que me resolve esse problema, né? E fui para o outro que ele não tinha, imaginei que fosse resolver, acabou não resolvendo. Então, de fato, a gente tem essa questão ali desse olhar com carinho do problema e como eu resolvo o problema até sem atrito, né? De forma muito, muito suave. Aí, uma reflexão, Joca, se o valor ele não está nessa decisão, né? Não está no uso da ferramenta, você tem uma forma que você enxerga dessa captura de valor e que de alguma forma isso poderia mudar o que é o SaaS tradicional hoje, entendeu? Talvez para um modelo mais baseado em performance ou resultado, ou algo nesse sentido? Você está pensando aí já na questão de modelo de negócio, assinatura ou não Isso. assinatura, é isso, né? Uhum. Assim, mesmo se for pensar, mesmo os modelos de assinatura, bem mais tradicionais, assim, existem, enfim, várias formas de você fazer por assinatura, mas todos esses modelos por assinatura, eles incluem alguns limites, né? E esses limites são algumas características do seu produto, né? Enfim,
voltando 1000 anos atrás, da época da local web ali, a gente tinha hospedagem de sites, tinha espaço em disco, transferência, caixas postais, né? E-mail marketing. E-mail marketing é a mesma coisa. Cada plano ali é uma quantidade de e-mails que você dispara, né? E eventualmente você pode ultrapassar aquele limite. Então, tem que descobrir, mesmo quando a gente vai movendo, né, de SaaS para. Né, movendo de SaaS para a gente, acho que é meio forte dizer. Porque, no fundo, se você for pensar, tudo isso é software, né? A gente também é um software. É um software que recebe input, processa e solta output. É isso, né? Da mesma forma que SaaS, da mesma forma que software desktop, software instalado, ele recebe input, processa e cospe output. A gente é a mesma coisa, né? O que a gente tem que entender é se mudou alguma coisa na maneira de contabilizar aquilo que está sendo processado, né? Da mesma forma que no e-mail marketing, a quantidade de e-mails disparados, teve alguns que resolveram revolucionar e falar: olha, e-mails ilimitados, mas é para uma lista de, sei lá, 1000 pessoas. Se você quiser mandar para 2000 pessoas, o valor é maior. Muda um pouco a dinâmica, mas você tem que entender quais são essas características que você vai usar e no mundo do agente pode ter alguma coisa diferente. Ah, sei lá, tarefas concluídas com sucesso. Aí você vai ter que pensar dentro do teu contexto, né? E aí de novo volta aquela questão de estar próximo da tua cliente, conversar com a tua cliente, entender exatamente o que você acabou de falar. Poxa, a cliente te deu o feedback de que graças, né, a tua solução, a tua feature, a pessoa deixou de contratar, né? Por que ela deixou de contratar? Por causa de um conjunto de tarefas que foi automatizado. Que tarefas são essas? Poxa, aí você já começa a fazer uma conexão, né? Pensar na precificação do tipo, poxa, se ele deixou de contratar, sei lá, um analista, R$ 4.000, CLT vira, sei lá, R$ 7.000. Poxa vida, quantidade de trabalho que foi economizada é equivalente a R$ 7.000, talvez por cada bloco de trabalho feito, eu posso cobrar, sei lá, R$ 5.000 por mês, para ser até um pouco mais barato do que ele gastaria contratando uma pessoa. Então, você começa a pensar essas analogias para conseguir entender onde que está o valor, né? Entender onde que a tua cliente enxerga o valor para você conseguir precificar em cima disso. Bacana. Bem, boa reflexão, Joca. Eu tinha até tido algumas ideias nesse sentido de tamanho de esforço, né? Tamanho de esforço de tarefa. E aí, por isso, a provocação do pensamento. Se esse SaaS tradicional, do jeito que a gente conhece hoje, ele tende a mudar, né? E é claro, de novo, por mais que a IA seja uma tecnologia, ela é uma tecnologia que está mexendo os ponteiros, está movimentando algumas empresas e aí me deixa esse questionamento, né? Beleza, ou não sendo a IA, né? Essa tarefa ela gera um valor tal que realmente esse valor é reconhecido por quem está usando, né, ou por quem está contratando, né, e de novo esse valor está claro, né, às vezes tem valores que eles são intangíveis, né, e aí é meio difícil de medir, né. Aí, aí nesse ponto, André, até você tocou numa questão bem importante, porque claro que isso faz parte do papel de produto também, mas tem um outro papel, que eu não sei se vocês têm aí na tua empresa, mas muitos lugares ainda não têm esse papel, que é o papel do product marketing, né? Enquanto que a pessoa de produto, ela é responsável por fazer o produto certo, né? O produto que vai lá e resolve o problema da cliente de uma maneira que gera resultado para a empresa com tecnologia, a pessoa de product marketing, qual que é o papel dela? É contar para o mundo externo e interno sobre a solução que a gente criou para aquele problema. Então, ela é responsável por aquilo que a gente chama de GTM, que é o Go to Market, que é como eu vou levar esse produto para o mercado, que inclui exatamente isso que você falou. Poxa, como é que eu apresento isso aqui para cliente, né? Que problema que a cliente tem que eu estou resolvendo, que eu estou resolvendo tão bem? Como é que eu conto para ela, olha, você cliente que tem esse problema XPTO, a gente tem a melhor solução do mundo, ela funciona desse jeito, né? Ela funciona assim, resolvendo isso, isso e isso, né? E aí quando eu falo externo e interno, é tanto falar para o mercado, né? Aí aquela questão de fazer campanhas e tal, quanto também falar internamente, treinar o time de vendas. Tem uma parte do papel do product marketing que é super importante chamado Sales
enablement, né, que é habilitar o time de vendas, que muitas vezes isso acaba caindo no time de produto, mas não deveria. Deveria cair com uma outra pessoa chamada product marketing. Às vezes, a pessoa de produto acaba absorvendo essas duas funções, tanto de fazer o produto certo, como de contar para o mundo sobre a existência desse produto, incluindo treinar time de vendas, preparar lançamento. Mas isso é papel para duas funções distintas, duas pessoas distintas. Quando a empresa começa a crescer, faz sentido separar esses papéis. Uhum. Realmente, hoje acaba estando tudo dentro do guarda-chuva aqui, né? Então tem até uma estrutura, claro, né? Dentro das condições que dá para fazer, né? Porque ainda não estamos com uma pessoa focada em marketing de produto. Mas aí realmente tem um pedaço ali que pensa-se um pouco no GTM e na habilitação do time de vendas. Mas concordo contigo que até porque são como se fossem personalidades diferentes, né? São atribuições bem distintas, né? Enquanto você está focando na solução como produto e quando você, cara, preciso comunicar isso para o mercado, como isso vai chegar, mais voltado a resultado, né? Mais voltado a comover, a engajar, a gerar atração, né? Então eu realmente entendo, né? Nesses os últimos anos, né? Até de novo, com o apoio ali no treinamento que eu vi você, né? Você passando lá na PM3 e realmente tendo essa clareza, né? Que, cara, são comportamentos diferentes e realmente atribuições distintas. Uh, assim, o Joca, eu só para finalizar, né? Porque assim tá bem interessante o assunto. Eu até corri aqui com exatamente com o que eu tinha de ideia, né? Do pessoal fiz um scriptzinho aqui, né? E aí eu só uma última provocação, né? Eu olhando para esse cenário, né? Que envolve realmente IA, etc., valor. Imagina que você já fez o discovery do problema, você já entendeu que realmente a solução ela vai realmente cair ali numa IA analítica ou numa IA generativa. Como é que você pensa que seria um MVP um MVP inteligente por uma solução como essa? Né? Mesmo de forma ideal, assim. Assim, com esse monte de IA que já tem pronto, e inclusive IA que faz código, dá para a gente fazer MVPs assim, de uma maneira bem rápida, né? Utilizando essas ferramentas. Se você quer fazer alguma inteligência conversacional em cima de uma base de dados, poxa, isso aí com um GPT, Gemini ou Claude, você consegue rapidamente, né, criar uma instância ali que tenha a tua base de dados específica, que você consiga fazer focado, né, que a conversa fique em cima daquele tema. Se você está querendo desenhar uma interface nova, tem Cloud Code, tem Replit, tem Lovable, tem várias ferramentas que permitem, né? Hoje, assim, fazer MVP hoje em dia tá, os MVPs estão bem mais completos, né? Com capacidade até de fazer autenticação, de gravar informação em banco de dados e tal, do que eram, sei lá, 3 anos atrás. Então, acho que é usar e abusar dessas ferramentas que tem disponíveis hoje em dia mesmo, né? Até mesmo essa questão de algoritmos conversacionais e tal, né? Eu tenho feito umas brincadeiras aí, recentemente, trabalhando junto com um amigo meu, aí a gente criou um bot de astrologia e tal, e a gente, obviamente, está em cima de uma AI que está pronta, mas a gente construiu todo o contexto em volta dela, né? Tem essa coisa toda da engenharia de prompt também, né? Tem a questão de, poxa, as AIs elas não guardam tanto de conversa, aí a gente criou uma memória de conversa para alimentar cada pergunta nova que é feita. Então, enfim, tem uma série de técnicas que dá para você utilizar, e com essas ferramentas de programação que tem hoje em dia, você consegue fazer MVPs bem avançados, eu diria até. Né? Então, acho que estamos vivendo uma era muito feliz para desenvolvimento de protótipo e desenvolvimento de produto de forma geral. Tá? Perfeito, Joca. Cara, agradeço muito essa oportunidade de ter conversado com você, tá? São insights incríveis,
conversar com quem tem experiência sempre é uma outra visão. Vou guardar muito comigo os insights que eu tirei, até vou pilotar ali a questão da observação de antes e depois com uma visão um pouquinho diferente agora. Cara, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Você vê, não era uma coisa muito grande ali, mas para mim fazia muito sentido esse entendimento, esse diálogo ali sobre a visão de uma pessoa que está há mais tempo no mercado, né? De novo, eu estou como produto digital, cara, praticamente 3 anos e pouco, né? Então, a minha especialidade foi durante muitos anos dentro da área de logística, né? Como especialista, etc. Então é isso, cara. Obrigado mesmo. Poxa, muito legal, cara. Muito obrigado. Obrigado por ter topado aí. Obrigado pelos assuntos que você trouxe, assuntos bem interessantes. E é isso, pessoal. Poxa, obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que tenha sido útil aí, que tenha trazido insights bacanas aí para vocês. E fique ligado, toda quinta-feira tem episódio novo, né? Eu estou sendo bastante disciplinado aqui para gravar pelo menos uma dessas mentorias por semana, então toda quinta-feira a gente está lançando. Se você achou útil, enfim, compartilha com pessoas que podem achar útil também. E se você eventualmente quiser participar dessa mentoria, sempre que eu publico o episódio, eu publico o link ali para reservar, só você reservar o teu horário. E é isso. Obrigado, valeu, pessoal.